Sabe quando você olha para trás e pensa, putz, se eu tivesse travado aquela taxa de 16% ao ano lá atrás... Pois é, a maioria dos investidores chega atrasado no ciclo de juros. O que você vai aprender aqui é como identificar um topo de taxa e como travar esse rendimento com inteligência, sem abrir mão da liquidez ou da segurança na sua carteira. E como saber quando os juros estão no topo? Bom, ninguém tem bola de cristal, eu muito menos. Mas o mercado dá alguns sinais claros de que você pode estar num topo de taxa. Por exemplo, se a taxa Selic está muito acima da média histórica, por exemplo, acima de 13%, que é o que temos hoje. Hoje temos uma Selic de 14,25%, que vai para 15% em maio. Então, muito provavelmente, a gente está no momento próximo ao topo dos nossos juros. Outro ponto que é muito importante, a inflação começando a ceder com consistência. Hoje temos um IPCA projetado para 2025 perto de 5,70, pelo Boletim Focus. Se nas próximas semanas ou meses a gente começar a ver IPCA sendo divulgado e uma projeção de IPCA para 2025 menor do que esse 5,70, a gente vai ter essa sinalização que eu acabei de falar, a inflação cedendo em relação às expectativas que o mercado tem agora no início de 2025. Outro ponto importante, o discurso do Banco Central / Copom, que é quem decide a nossa Selic, sinalizando que estamos encerrando o ciclo de alta na taxa Selic. Isso é excelente, mostra na prática, porque é quem decide a taxa, estamos no momento de topo ali dos juros. Ou ainda, vimos sobre curva de juros na aula anterior, quando a curva de juros, quando a parte longa da curva de juros começa a precificar uma queda da Selic. Também é um momento onde, historicamente, podemos assumir que as taxas estão na região de topo e é um excelente momento para a gente começar a colocar em pré-fixado de prazo maior, títulos híbridos também. E como se posicionar taticamente? Primeiro de tudo, escolher ativos que travam essa taxa, Obviamente, pré-fixados, Tesouro IPCA+, ou ainda pós-fixados, tá? Nunca vamos esquecer dos pós-fixados, porque já falamos lá atrás, quando falamos dos indexadores, que o pós-fixado tem um papel relevante na nossa carteira, e a gente só vai achar, na verdade, bons pós-fixados quando a taxa Selic está baixa. Um pouco diferente o momento de colocar nos bons pós-fixados. Então, quais os ativos? Tesouro pré-fixado, IPCA+, principalmente os longos, CDB Express com vencimento de 2, 3 e 5 anos. São esses ativos que vão te garantir, mesmo que a Selic caia dali para frente, mesmo que você não tenha mais pré-fixados bons lá na frente, se você prefixou 16%, essa taxa é tua, você vai ganhar isso até o último dia de vencimento daquele título. E ponto. Independente do que acontecer. E é assim que é a mágica dos pré-fixados e do IPCA+, de forma muito parecida. Outro ponto importante, use apenas a parte tática do seu portfólio, aquela que a gente já separou para fazer esse tipo de operação. Nada de utilizar a parte de reserva de emergência, nada também de utilizar a parte de aposentadoria, por exemplo, que a gente já faz outra coisa, tá? Então, primeiro ponto, não mexa na sua reserva de emergência. Óbvio, isso aqui vou sempre reforçar, é algo sagrado, tá? Não deve entrar aqui nessa parte mais tática. Não comprometer a liquidez do seu portfólio, de curto prazo. Então, utilize aquela parte que já era realmente tática. Lembrando, poxa, eu vou tirar aqui desse fundo de renda fixa de 12 dias, que era a parte tática, justamente para aproveitar essa oportunidade, e vou colocar aqui nesse título pré-fixado para 2032, ou ainda nesse IPCA+ 2035 para aproveitar essa oportunidade. Como uma última recomendação, use no máximo 20 a 30% da parte conservadora da sua carteira para fazer esse tipo de movimento. E obviamente, como já falamos de diversificação, você precisa combinar proteção de longo prazo e equilíbrio entre as taxas. Então, trave parcela pré-fixada, trave parcela híbrida e também o pós-fixado com boas taxas. É muito interessante fazer esse balanceamento. O exemplo que temos hoje, travar parte no pré-fixado 2032 e uma parte em IPCA+ 2035, com taxas ali de IPCA+ 7,30. Independente do cenário econômico que venha pela frente, ou você vai ganhar bem no IPCA+ 7,30, com uma inflação próxima de 5%, ou você vai ganhar bem no pré de 14% ao ano. Vamos agora ao exemplo prático.
né, do nível de taxa que temos hoje, inclusive, e que você pode travar o seu patrimônio sem medo, porque já são taxas excelentes. O título público Tesouro Pré-Fixado 2032 tem hoje uma taxa pré de 14,54%. Tesouro IPCA+, que vence em 2040, tem hoje uma taxa de IPCA mais 7,29%. Lembrando que acima de IPCA mais 6 já é muito bom. Se em 2026 a Selic começar a cair, ambos esses dois títulos que eu acabei de citar vão se valorizar aí na casa dos 20%, assim, poucos meses, né? Estamos a 7 meses de 2026. Então, é uma rentabilidade muito grande por um prazo muito curto, o que pode levar muitas pessoas a sair via marcação no mercado. Lembrando da aula de surfar a curva de juros que a gente viu anteriormente. Mas mesmo para quem não vende, né, para você que está comprando para levar para longo prazo, você vai manter essa excelente taxa, enquanto o mercado não vai estar oferecendo mais nada nem parecido com isso. Só para exemplificar, há cerca de 3 anos atrás, aproximadamente, os títulos públicos estavam pagando algo como IPCA mais 4,5%, IPCA mais 4,80%. Tínhamos um mercado, né, interno mais calmo, um cenário mais tranquilo aqui internamente e externamente também, o que possibilitava essa taxa de juros bem menor, mostrando a diferença do quanto tínhamos lá no passado e quanto temos hoje, né? Quanto é uma oportunidade esse IPCA mais 7,29%. E concluindo, né? Um investidor comum que não tem uma estratégia bem definida, muitas das vezes nesse momento, que é o ideal para fazer esse tipo de investimento, aproveitar essa taxa que está excelente, fica com medo, né? Acaba não aproveitando esses momentos de oportunidade. Quando que ele geralmente vai aproveitar? Quando o cenário já acalmou, mas já não temos também essa taxa de pré-fixado de 14, por exemplo. Já está na faixa dos 12, 12,50. Ele acaba não aproveitando essa taxa de juros. Ou seja, o investidor que entende os ciclos econômicos, que é basicamente o que a gente quer passar, quer fixar na mente de vocês em todo esse curso, e como aplicar isso da melhor forma, nunca vai ficar correndo atrás da taxa, né? Vai sempre conseguir pegar a taxa dentro do melhor momento possível, ali, daquela janela de oportunidade, que é a melhor possível para você atingir os melhores resultados dos seus investimentos.